Nesta 33ª semana do tempo comum, tão perto da celebração de Jesus Cristo, Rei do Universo, para em seguida concluirmos o ano litúrgico e depois iniciarmos o tempo do Advento, nós nos deparamos com esse trecho do Evangelho de Lucas, que se refere ao êxodo de Jesus. A nossa vida nesta terra é um êxodo, é uma saída para irmos em direção a Jerusalém Celeste, a pátria definitiva. Lucas caracteriza de modo especial não só a totalidade da existência temporal de Jesus, como o seu êxodo, a sua saída deste mundo em direção a Jerusalém Celeste, mas ele caracteriza a partir do capítulo 9. Nós hoje nos deparamos aqui com o capítulo 18. Desde o capítulo 9, Lucas está descrevendo esta atitude de Jesus. Ele tomou a decisão de seguir em direção a Jerusalém, para que lá ele oferecesse a sua vida pela salvação da humanidade inteira. Ele não foi batendo de frente com os seus perseguidores, não procurou o sofrimento da paixão que o aguardava, porque senão seria uma atitude masoquista de quem gosta de sofrer. Mas ele não deu voltas, não desistiu, manteve-se firme na decisão, seguindo para Jerusalém. E eis que ele está em Jericó, muito perto de Jerusalém, mas muito abaixo na altitude de Jerusalém. E ali, um cego, Bartimeu, filho de Timeu, esse nome assim significa, ele fica sabendo daquele alvoroço que ele escutou, ele faz a pergunta, o que estava acontecendo, disseram que era Jesus Nazareno que estava passando. Ele sabe muito bem dirigir-se não apenas a alguém que estava sendo rodeado pela multidão que o procurava, ansiosa, mas ele sabia dirigir-se a Jesus como filho de Davi. O grito desse cego é o grito da humanidade toda e é pessoalmente também o grito de cada um de nós. Quando Jesus e outros evangelistas envia os seus discípulos para dizer ao cego que poderia se aproximar dele, nós lembramos muito do nosso papel missionário, de despertar as pessoas para acorrerem à presença do Senhor. É um pouco a nossa tarefa missionária de sempre, mas especificamente nesse tempo de pandemia. Agora que as portas das igrejas se abriram, algumas pessoas ficam com medo de deixar o manto na beira do caminho e ir em direção a Jesus. Eu contei aqui, tem 58 pessoas aqui dentro da igreja, e a lotação permitida para agora à noite seria 70 pessoas na Assembleia. Eu contei com os colaboradores também. Quer dizer que há muita vaga. Nós precisamos despertar essas pessoas para aquilo que o livro do Apocalipse alertou-nos. Recordar, reacender em nossos corações o primeiro amor. É muito bom a gente rezar da nossa casa, de onde nós nos encontramos através das redes sociais, alimenta o nosso espírito, a nossa fé. Mas é indispensável também jogar o manto de lado e seguir em direção a Jesus. Outros evangelistas descrevem que o cego jogou o manto para trás e deu um pulo. O cego dá um pulo assim para frente é uma raridade, né?
que o cego não está vendo, ele estava bastante confiante e decidido a ir ao encontro de Jesus. Essa também deve ser a atitude de todos nós. A nossa decisão de jogar o manto atrás, o manto daquilo que nos acomoda, nos deixa assim meio anestesiados e indiferentes diante do que Deus nos pede. Ir ao encontro do Senhor. Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta óbvia, né? Mas, na verdade, era preciso perguntar. Ele pergunta para você e para mim também: o que você quer que eu faça a você? Você está querendo libertar-se mesmo da cegueira ou você está querendo só um manto mais quentinho um pouquinho, um cão guia para te facilitar nessa caminhada, uma bengala? O que você está querendo? Muitas vezes a gente pede aquém do que nós deveríamos pedir para Deus. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Uma atitude confiante e decidida. Porque um cego começar a enxergar, ele iria deixar de ser mendigo. Ele era mendigo porque as pessoas marginalizavam quem tinha alguma deficiência física. Achava que era pecador ou então alguém da casa dele, né? Iria deixar de ser mendigo. Deixar de ser mendigo é bom por muitas razões, é claro. Mas perde umas regalias, certos amparos que o mendigo recebe. Nós também, muitas vezes, ficamos assim meio em dúvidas, perder certos apoios e não queremos muitas vezes pedir a Jesus: Senhor, eu veja. É isso que o cego disse. E Jesus disse para ele: vê, a tua fé te salvou. É isso que ele quer operar em nossas vidas. A humanidade é esse cego Bartimeu. Você, eu, cada um de nós, somos esse cego Bartimeu. E temos que buscar em Jesus aquilo que ele tem para nos oferecer, que é a nossa salvação, a nossa redenção. Uma decisão de quem confia. Largou o manto que o protegia das intempéries da natureza e foi ao encontro de Jesus, ajudado pelos discípulos, e deu aquele salto. Que Deus nos ilumine e nos dê força para que nós também demos o salto de que nós precisamos para ir ao encontro do Senhor e dizer para Ele: Senhor, que eu veja e ouvir dele: a tua fé te salvou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.